Orei para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Bom dia, queridos. Bom dia com muita alegria. E hoje com esse louvor, dizendo quem sou eu, para ser visto com amor, pois em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Senhor, quem sou eu? Para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faço, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Aleluia, queridos. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa manhã. Vou tirar aqui um pouquinho. E eu comecei aqui essa manhã com esse louvor que fala quem sou eu. Porque o nosso devocional de hoje vai falar sobre isso. Sobre a brevidade da vida, né? Em Salmos 90, fala sobre a brevidade da vida, que a vida é um sopro. E o devocional de hoje vai falar a palavra de Tiago 4,14. Né? Quem somos nós? Somos como neblina, como vapor que aparece e logo se dissipa, que aparece e logo vai embora. Então, queridos, nós temos que aproveitar a nossa vida da melhor maneira, viver a nossa vida, aproveitar o nosso tempo de uma maneira como se fosse sempre o último dia, porque a gente não sabe o dia que está determinado para nós. A nossa vida é o tempo é a nossa vida, então temos que saber em que nós estamos gastando a nossa vida, né? Com como a gente está aproveitando o nosso tempo, né? O nosso título de hoje fala assim, não perca tempo. E fala muito, mas muito diretamente ao meu coração. Desculpa um pouquinho emocionada, porque, olha, falar do tempo, falar da vida, falar do propósito, mexe muito comigo, porque eu sei que eu preciso realizar muitas coisas que o Senhor tem me chamado para grandes projetos, grandes obras de caridade, principalmente, mas eu fico sempre apertada com muitas coisas, envolvida com muitas coisas, ocupada com muitas distrações. Então, desculpe a minha emoção, mas esse devocional de hoje é mais uma confirmação de como nós estamos aproveitando o nosso tempo, principalmente para mim, como é que eu estou aproveitando o meu tempo, que é a minha vida é o meu tempo. Então, tenho que aproveitar da melhor maneira. E eu vou ler com vocês aqui, né, a palavra de Tiago 4,14 fala assim,
Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, como verdadeiramente nós não sabemos, querido. E muitas vezes a gente fica deixando as coisas para amanhã, para depois da manhã. E a gente não sabe se vai haver o amanhã, né? E tá dizendo assim, o que é a sua vida, né? O que é a nossa vida? É como neblina, é como vapor, é um sopro. A gente tá aqui, logo a gente vai embora. Eu sempre soube disso, mas hoje eu sinto assim, bem profundo, que isso é muito verdade, né? Porque o meu irmão estava aqui, morando na frente da minha casa, feliz da vida, com muitos sonhos e projetos para um futuro bem longo. Ele dizia até que ia cuidar do meu marido, trocar a fralda dele quando ele fosse bem idoso. Então, os planos eram para uma vida longa que o meu irmão tinha, que minha mãe tinha, e hoje os dois não estão aqui. Foi como um sopro. E a nossa vida é um sopro, né? Eu não estou aqui para falar para vocês de coisa ruim, não. Eu estou aqui para falar de coisa boa, que nós devemos aproveitar a nossa vida, que é o nosso tempo. O nosso tempo é a nossa vida da melhor maneira, porque a gente não sabe se vai haver amanhã, a gente não sabe o dia, o tempo que está determinado para nós na Terra. Então nós temos que fazer. Nós não podemos esperar para amanhã, depois ou depois, né? E acabando aqui a leitura, fala assim: o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4:14. E a leitura diz assim, queridos: se hoje você recebesse a notícia de que só lhe restam mais 30 dias de vida, isso certamente o faria refletir sobre como tem vivido e o que realmente importa. É um convite a uma análise sincera das suas prioridades e ações. Talvez existam questões que você tenha evitado encarar, desafios que tem procrastinado resolver. Pode ser uma relação que precisa ser restaurada, um perdão que precisa ser concedido, ou até mesmo um projeto que precisa ser realizado. Nesse momento de reflexão, somos confrontados com a urgência de viver, com propósito e intensidade. Afinal, a vida é um presente sublime, mas um sopro passageiro, um vapor que vem e logo se vai. Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade única de amar, de aprender, crescer. Ao caminhar ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, podemos encontrar direção e sabedoria para nossas escolhas. Jesus nos convida a vivermos plenamente, a abraçar cada momento com gratidão e coragem. Ele nos ensina a não adiar o que é essencial e não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, querido, se você precisa perdoar, perdoe hoje. Você precisa falar algo para alguém, né? Se você precisa resolver uma situação, faça hoje, decida hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Você pode não estar mais aqui ou a outra pessoa pode não estar mais aqui. A nossa vida é verdadeiramente um sopro. Quando Moisés partiu, ele estava consciente, ele estava falando, ele sabia, né? Ele estava ali dizendo para o doutor, eu ainda tenho o comando, né, da minha vida, não me entuba, eu não quero perder minha consciência. E ele nunca imaginou que ele fosse partir naquele momento. Eu creio que Moisés não imaginava que fosse embora naquele momento. Mas se foi. E aí a gente precisa, não pode ter pendências na vida, querido. A gente precisa estar bem resolvido com tudo e todos. E cumprindo o propósito chamado do Senhor para nós nessa terra. Com rapidez, né? Sem perder tempo, né? Sem perder a vida é o tempo é a vida. Um bem muito precioso que Deus nos deu. E continua a leitura fala assim: portanto, aproveite cada instante como uma oportunidade de transformação e crescimento. Não permita que o medo ou a procrastinação o impeçam de viver uma vida significativa. Assuma o controle da sua jornada e faça cada dia valer a pena, pois é no hoje
que construímos o amanhã que desejamos. A nossa frase do dia de hoje diz assim: o seu tempo é sua vida, portanto, não perca tempo. Não podemos perder tempo. A palavra-chave de hoje é viver. E Marcos 8,36 e Mateus 16,26 fala assim: pois do que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta, queridos, nós estarmos preocupados em conquistar coisas terrenas se tudo vai ficar aqui? E muitas vezes, por causa de muito trabalho material, nós perdemos a essência, nós perdemos o que é prioridade, que é fazer o bem, que é ajudar o próximo, que é estar com a nossa família, que é priorizar o que é prioridade, enfim. Nós não podemos ganhar o mundo, perder a nossa alma, perder a eternidade. O foco de todas as coisas é a eternidade. E quando nós estamos com a nossa vida baseada em Cristo, né, firmada em Cristo, nós temos uma motivação diferente de viver, né? Tipo, a gente sabe que vaidade, como diz a palavra em Eclesiastes 1:2. Vaidade, tudo é vaidade, tudo vai ficar por aqui. Então, a gente sabe que nós precisamos trabalhar para o reino, conquistar para o reino. E a palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E é assim que é. O Senhor nos dá tudo o que nós necessitamos a partir do momento que nós temos a motivação certa da vida. Né, queridos? Vamos orar, que o tempo já se avançou. Que o Senhor possa falar grandemente, continuar falando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és o dono do tempo, Pai, da vida. E nos lembra hoje, Senhor, das palavras de Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Ajuda-nos a viver cada dia com consciência e propósito, Senhor. Sabendo que o nosso tempo aqui é limitado, precioso, e que as coisas vãs e, Senhor Jesus, diárias não roubem o nosso tempo, não distraia nossas mentes, mas que possamos viver a cada momento buscando a Ti, focados e determinados a realizar os Seus propósitos, Pai, nessa terra. Ensina-nos, Senhor, a valorizar a vida que nos destes, a ser útil na obra do reino, a amar e servir aos outros com dedicação e alegria. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar bem o nosso tempo, coragem para viver, Senhor, hoje com fé e esperança, Pai. Sabendo, Senhor Jesus, que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, nos enchendo, Senhor Jesus, da Tua luz, da Tua sabedoria divina, para que possamos, Senhor, Senhor Jesus, cumprir os Teus propósitos nesta terra, o Teu chamado, que possamos aproveitar, Senhor, o tempo que é a nossa vida, que possamos viver, Senhor Jesus amado, para Ti, e possamos ser 100%, ó Pai, satisfeitos, 100% realizados em Tua presença, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor Jesus, a agir, a não deixar para amanhã o que nós temos que resolver hoje. Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Tira toda a procrastinação, tira todo o marasmo, tira tudo que nos prende. Tira, Senhor, tudo que não provém de Ti das nossas vidas. Que possamos realmente, Senhor, que eu principalmente, Jesus, possa cumprir os Teus chamados, Senhor Deus, espalhar o dom que o Senhor me deu, assim como o Senhor tem me pedido, Deus, que eu possa levar, Senhor, ao meu próximo, a capacitação, profissionalismo, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor Jesus, aprender a costurar através desse dom maravilhoso que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, Deus, eu entrego a vida de cada querido que acompanha o devocional, porque todos nós temos um dom, um chamado, algo de bom para entregarmos ao nosso próximo. E que todos, Senhor Deus, que acompanham os devocionais, todos possam, Senhor Jesus, sentir no seu coração o chamado que o Senhor tem para eles. E que possamos, Senhor, agradar a Ti sobre todas as coisas. E temos a certeza que o mais o Senhor nos acrescentará.
Glória a Deus, louvado seja Deus. E hoje o tempo foi que foi. Um beijo grande no coração de vocês, queridos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação.